Ok? Então, tendo terminado agora a parte teórica aí da aula de hoje, né, onde eu apresentei um pouco aí sobre o que é aprendizado de máquina, o que a gente vai ver durante a disciplina, vamos agora para a parte prática dessa semana. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês é um pouco sobre o ambiente computacional que vamos utilizar, né, a questão do Python, Scikit-learn, o que são todos esses pacotes. Eu vou mostrar um pequeno exemplo para vocês e depois eu vou passar algum material para vocês poderem aprender um pouco mais. Tá? O objetivo dessa aula não é dar uma introdução ao Python, NumPy, Pandas, várias coisas que a gente vai ver hoje, tá? Até porque já tem uma grande quantidade de material disponível sobre isso daí, então não faz sentido eu ficar só repetindo algo que já tem vários tutoriais prontos. Tá? Então o que eu vou fazer, eu vou dar uma visão bem geral e depois eu passo aí alguns links aí para vocês poderem se aprofundar um pouco mais. Quando a gente vai trabalhar com aprendizado de máquina, existem várias linguagens de programação que podem ser utilizadas. Né? Então, por exemplo, Python, eu diria que ela é disparada a linguagem mais utilizada por desenvolvedores e, inclusive, um dos motivos é que ela tem uma infinidade de bibliotecas aí sobre essa parte, tá? Pode até dizer que também existem muitas bibliotecas porque tem muitos desenvolvedores, né? Então você sempre tem esse ciclo virtuoso, né? Uma linguagem que tem muitos desenvolvedores, isso vai gerando novas bibliotecas e daí vai atraindo mais desenvolvedores. Tá? A linguagem em si do Python, para quem conhece ela, sabe que ela é muito lenta. Tá? Mas por que a gente usa ela? Porque ela tem bibliotecas que são bastante otimizadas e eficientes. Então, tudo bem, o código em Python, para você pegar, chamar a função da biblioteca, ele é lento mesmo. Isso é o Python. Só que toda a parte que vai realmente demorar é o processamento que é feito dentro da biblioteca, onde eles vão pegar os exemplos, vão otimizar aí os parâmetros do modelo, né, para treinar o algoritmo de aprendizado de máquina. Então, toda essa parte que é a parte realmente demorada, ela é implementada de modo eficiente. Então, não tem problema nenhum utilizar Python. A gente acaba usando Python muito mais como uma maneira de chamar essas bibliotecas do que realmente o local onde é feito o processamento. Tá? E nesse curso a gente vai usar o Python, tá? Então, por vários motivos, né? O primeiro, que é a linguagem mais utilizada aí, e segundo, que é uma linguagem bastante simples de utilizar. Então a gente não vai ficar perdendo tempo aí com detalhes da linguagem, porque ela é uma linguagem bastante direta aí. Uma segunda linguagem bastante utilizada aí, daí nem tanto pelo pessoal que trabalha com aprendizado de máquina, mas muito quem trabalha na parte estatística, né? E como a gente viu, essa parte de aprendizado estatística, aprendizado de máquina estão todas muito relacionadas. Então, normalmente, sim, quando a gente pega alguém que é um estatístico que trabalha com estatística, é quase certeza que ele vai utilizar o R. Tá? E o R, quando você pensa em pacotes estatísticos, ela é de longe a linguagem que mais vai ter pacotes, mais vai ter recursos aí para quem trabalha na parte de estatística. Okay? O Python até tem uma biblioteca chamada StatsModel que a gente vai usar, que ela também tem vários tipos de algoritmos estatísticos, tá? Mas ele não chega nem aos pés do R. Okay? Então R também seria uma biblioteca que a gente poderia utilizar, inclusive no livro aí de aprendizado estatístico eles usam o R, né? Mas eu preferi passar para vocês fazer tudo em Python, porque Python, quando vocês forem utilizar fora aqui desse curso, provavelmente é a linguagem que é mais provável que vocês encontrem. Okay? É, uma outra linguagem aí que o pessoal não fala muito assim em termos de aprendizado de máquina, mas que ela também tem uma boa utilização é o Java, porque basicamente o Java, quando a gente pensa em aplicações comerciais, né, essas que vão rodar aí, por exemplo, para sites da internet, vários tipos de aplicações, o Java acaba sendo ainda a principal linguagem, e muitas vezes quando a pessoa quer implementar aí algum algoritmo de aprendizado de máquina, se todo o sistema está em Java, a pessoa acaba também fazendo aí em Java. Tá? E aí muitas bibliotecas e algumas até que a gente vai acaba passando, elas acabam tendo também maneira de você chamar elas a partir do Java. Tá? E eu também não posso deixar de falar do C++, né? Então, muitas vezes a gente quer fazer um software completo, esse software para o usuário final, né? Que você vai pegar e vai colocar no pacote e vender para a pessoa, que a pessoa pode baixar tudo e rodar no seu computador. O mais provável é que ele seja feito em C++. Ele tem vários também pacotes aí para aprendizado de máquina. Né? Eu falei dessas, mas também tem várias outras linguagens também, tá? Mas eu vou focar aqui mais no Python aqui durante esse curso aqui. Então, assim, a linguagem Python sozinha, não dá para fazer muita coisa com ela de aprendizado de máquina, tá? Até porque se a gente fosse codificar os algoritmos de aprendizado de máquina em Python, eles iam ficar extremamente lentos.
Então o que a gente faz é que a gente usa um conjunto de bibliotecas que permitem que a gente possa implementar esses modelos aí, tá, ok? Implementar e utilizar esses modelos. Então a primeira biblioteca que vocês vão ver bastante utilizada vai ser o NumPy. Tá? Então o NumPy basicamente o que permite é que você faça computação científica utilizando vetores e matrizes. Tá? Então qual que é a lógica aqui? Por exemplo, se você tem qualquer tipo de aplicação, por exemplo, você quer pegar, vamos pensar numa aplicação científica de previsão do tempo. Então você pode pensar aí que cada um dos trechos aí da área, né, que a gente está fazendo a previsão do tempo, ele é como se fosse um quadradinho, e daí você pode fazer uma grade desses quadradinhos aí, uma grade tridimensional, né, porque você tem as duas dimensões, por exemplo, do solo e a dimensão aqui da altura, né, do solo, e daí você pode representar isso, por exemplo, como uma matriz tridimensional. E daí, usando bibliotecas que não NumPy, você consegue realizar operações como soma, multiplicação de matrizes, você pode aplicar funções sobre uma matriz inteira usando um comando só. Então isso acaba deixando tudo muito rápido. Tá? É a mesma coisa da aprendizagem de máquina, muitos dados, a gente vai querer também passar dados, um conjunto de dados de uma vez, e ele vai ser representado também por vetores e matrizes. Então eu diria que sem o NumPy, basicamente, não daria para fazer nada que é eficiente de modo numérico no Python. Tá? Para quem conhece a biblioteca MATLAB, a linguagem MATLAB, vai ver que ele é muito parecida, tá? Então o MATLAB é muito usado pessoal na área científica, né, para analisar dados, tudo, e ele é feito com foco na manipulação de matrizes. Então o NumPy acaba trazendo um pouco desse MATLAB aí para o Python. A segunda biblioteca importante é o Pandas. Tá? O Pandas ele é uma biblioteca essencial se você quiser, em geral quem está trabalhando com ciência de dados. E por quê? Porque ele permite a criação de uma estrutura que a gente chama de data frame, onde você consegue colocar vários tipos de dados, pode ser numéricos, podem ser strings, pode ser dados categóricos, o que você quiser, nessas tabelas que a gente chama de data frames, e permite que você manipule elas. Então você consegue pegar, selecionar, por exemplo, todos os exemplos que são de um determinado tipo, encontrar médias, máximo, mínimo, você pode recortar os seus data frames do jeito que você quiser, tá? Então a gente vai ver vários exemplos disso, mas o Pandas é fundamental aí para quem está trabalhando aí com essa parte de análise de dados, tá? A gente vai usar bastante aí o Pandas aí durante esse curso. Depois a gente tem o Scikit-learn. Bom, Scikit-learn é basicamente a biblioteca padrão aí se você quiser fazer aprendizado de máquina no Python. Né? Então ela tem algoritmos para tudo, tá? Para classificação, para regressão, agrupamento, pré-processamento, tudo que você quiser fazer, todas essas palavras que a gente viu aí no começo da aula aí sobre o que a gente vai ver durante o curso, basicamente tudo o que está lá, o que a gente vai ver você faz no Scikit-learn. Tá? Então essa biblioteca que a gente vai usar durante quase toda a disciplina e vocês vão ver falar bastante dela. Outra biblioteca interessante aí é a Stats Model. Então, a Stats Model, na verdade, o foco dela é como se fosse uma biblioteca de estatística para o Python. Então, por exemplo, normalmente quem trabalha com estatística usa o R, mas se você estiver usando o Python, uma alternativa aí é você chamar essa biblioteca Stats Model. Tá? Então ela tem ela tem diversos tipos de algoritmos aí de estatística. Então uma boa parte do que a gente vai ver na parte de aprendizado estatístico que está no livro aí do principal do curso tem algumas coisas que não tem no Scikit-learn, mas vai ter no Stats Model. Então, em diversas aulas a gente vai usar o Stats Model, especialmente mais no começo aí da disciplina. Né? E finalmente, quando a gente tem os dados, a gente precisa, em geral, a gente quer gerar gráficos, né, para poder visualizar esses dados, poder mostrar resultados. Então a gente vai querer gerar gráficos o tempo todo. E a biblioteca padrão para fazer isso aí no Python é o Matplotlib. Então ela permite que você faça visualizações tanto estáticas, tá? Gráficos em duas dimensões, tá? De todo tipo que você quiser, histograma, gráfico de dispersão, o que você quiser, e também, inclusive, dá para você fazer também gráficos interativos. Tá? A gente não vai entrar muito nisso, porque aqui já sai um pouco do foco da aprendizagem de máquina, mas dá para você fazer esse tipo de gráfico aqui no Matplotlib. E finalmente o Seaborn também está relacionado à questão de geração de gráfico, só que o que ele fornece é uma interface de alto nível para gerar alguns gráficos bastante atraentes e também informativos. Tá? Então você quer mostrar como uma determinada
determinado preditor, por exemplo, um grupo de preditores, por exemplo, quando você muda o valor desses preditores, como que eles alteram o seu resultado da sua variável dependente. Dá para você fazer um monte de coisas dele. Quando você quer gerar aquelas grades com um monte de gráficos, você consegue fazer utilizando o seu Seaborn. Okay? A gente vai ver alguns exemplos com ele aí durante a disciplina. Eu vou mostrar também um pouquinho aqui das páginas dessas ferramentas aqui. Então, essa daqui é a página aqui do NumPy, tá? numpy.org. Então aqui pega e se entrar aqui vai ter um pouco da documentação, se vocês quiserem com alguns tutoriais, alguma coisa aqui, né? Então aqui eles falam para que ele serve, né? Então essas arrays aqui de n dimensões, com parte de computação numérica, que eu falei a parte de computação científica, né? Então ele é bem eficiente porque ele é todo escrito em C. Então apesar de a gente estar chamando em Python, a execução dele é super rápida, tá? E ele funciona aí com vários tipos de hardware, tá? Inclusive GPU, se precisar, é fácil de utilizar, tá? Então é a biblioteca padrão aí para computação científica. Aqui tem o Pandas, né? Onde que eu falei, né? Onde você consegue pegar e criar os data frames, né? Para você trabalhar com vários tipos de dados. Também aqui, se vocês quiserem, vocês podem aqui no Get Start, Documentation, vai ter vários tipos aí de tutoriais e coisas simples para poderem aprender. Esse aqui é o Scikit-learn, tá? Que finalmente, depois de muitos e muitos anos, saiu a versão 1.0, porque o pessoal até brincava, falava, acho que a versão 1.0 nunca vai sair, porque era sempre começar 0.15, 0.16, 0.17, nunca chegava no 1.0, e finalmente, recentemente, saiu aqui essa versão 1.0. Tá? E então, assim, ele tem toda essa parte dos algoritmos, né, que eu falei de classificação, você quer fazer regressão, agrupamento, redução de dimensionalidade, escolha de modelos, pré-processamento. Então, praticamente tudo que você precisa está aqui. E uma coisa importante dessas bibliotecas, elas são todas feitas de um modo que a gente fala que tem uma composibilidade, né? Você está fazendo ou várias bibliotecas, uma dependente da outra. Então, o Scikit-learn ele é feito sobre o NumPy e SciPy. Tá? O SciPy é uma outra biblioteca para computação científica no Python, tá? Então ele permite, por exemplo, que você encontre os raízes de funções, faça interpolação, vários tipos de coisas que não tem no NumPy, ele acaba tendo no SciPy. E também o Matplotlib para mostrar os resultados. Aqui a gente tem o StatsModel, né, que eu falei, que ele é o foco dele, é mais a parte aí de modelos estatísticos. O Matplotlib, que é o que a gente usa aí para gerar as funções, os gráficos aqui no Python. Né? Então tem aqui, se você quiser aqui, por exemplo, alguns exemplos para gerar gráficos, você clica aqui, né? No Examples ele mostra como você cria os vários tipos de gráficos aqui, de histogramas, de dispersão, os gráficos normais, né? Aqueles gráficos lá que você tem os campos lá, gráficos estatísticos do boxplot, esses gráficos aqui de pizza. Então tem uma quantidade bem grande de gráficos que ele consegue fazer. E aqui a gente tem o Seaborn. Como eu falei, ele é como se fosse uma biblioteca de mais alto nível que roda, que usa o Matplotlib, né? Ele permite fazer gráficos, por exemplo, desse tipo aqui, quer dizer, você vê aqueles gráficos bonitos nos artigos, né? Então eles acabam sendo gerados a partir aqui do Seaborn, tá? Então tem aqui alguns outros exemplos também, ok? Então se quiserem gerar esse tipo de gráfico, provavelmente vocês vão querer usar o próprio Seaborn. E veremos agora um exemplo então com dados reais aí usando o NumPy, o Pandas e o Matplotlib. Tá? Então o que a gente vai fazer, que a gente já tinha comentado, não vai ser um tutorial detalhado aí de cada uma dessas bibliotecas, tá? Porque tem diversos sites e vídeos aí com exemplos. Eu vou passar algumas dessas referências aí no final da aula. Tá? E só relembrando que nesse curso aqui a gente está supondo que você já tem um conhecimento aí de programação em alguma linguagem, tá? Então, se você não sabe o que são laços condicionais ou funções, você precisa fazer uma disciplina de introdução aí à lógica de programação antes desse curso aqui. Tá?
Agora, se você sabe programar em Java, C ou qualquer outra linguagem, em geral, um tutorial rápido de Python deve ser o suficiente, tá? Então, Python é bem fácil aí de você aprender rapidamente se você sabe outra linguagem. E eu coloquei também umas referências aí no final dessa aula. Tá? Então, agora, vamos eu vou mostrar para vocês o ambiente que a gente vai utilizar. Então a gente vai usar a plataforma Colab do Google. Tá? Então essa é uma plataforma que é interessante porque ela permite que você abra arquivos do formato IPYNB, IPYNB, tá? Que na verdade esse formato ele não é bem do Colab, ele vem do Jupyter Notebook. Então, talvez quem já programa em Python, talvez tenha o Jupyter Notebook instalado no seu computador e pode usar ele, não tem problema. Mas para quem está começando em Python, mais fácil é usar o Colab porque ele já fornece toda uma estrutura computacional na nuvem para que você possa rodar qualquer programa a partir de um navegador, tá? Então, no final, assim, quando você está no Colab, você abre uma sessão lá em algum servidor lá do Google, ele reserva um pouco de espaço de memória para você, um pouco de processador, e daí você consegue executar o seu código ali. O Colab tem várias versões, tem a versão gratuita e tem algumas versões pagas, mas por que vocês vão fazer a versão gratuita é mais que suficiente, então não tem nenhuma necessidade aí de seguir para as versões pagas. Essas pagas aí são mais para quem tem projetos aí que demandam um poder computacional grande ou que rodam por mais tempo, e daí em geral pode valer a pena você pagar essas versões, mas para essa disciplina aqui não tem necessidade nenhuma. Então, quando vocês entrarem na página do Colab, tá? Então o endereço é colab.research.google.com. Tá? Ou vocês podem digitar Colab mesmo no Google, ele vai direcionar vocês para a página. Vocês vão cair aqui nessa página aqui. Tá? Se vocês estiverem logados já na conta Google, vai aparecer provavelmente a foto de vocês aqui, ok, vocês já podem começar. Se não, vocês podem clicar aqui e fazer o login na conta, ou quem não tem uma conta aí pode criar uma conta clicando aqui em cima, tá? Vai aparecer aqui um ícone azul, login, para vocês entrarem. E depois que vocês entrarem, vocês vão cair nessa tela aqui. E daí a partir daqui vocês podem criar aqui um novo notebook. Só alguns comentários aqui da plataforma, né? Algumas coisas que eles têm, né? Por exemplo, que eu falei, né? Você não precisa configurar nada, você pega e roda, você pode estar na casa de quem você quiser, se tiver navegador lá, você consegue fazer suas tarefas, né? E ela tem acesso gratuito, inclusive a GPUs, né? Então isso facilita bastante aí para vocês, ok? E depois também eu consigo compartilhar, eu faço com vocês o documento. Eu vou lá, eu crio, né? Eu automaticamente exporto aqui meus notebooks e consigo compartilhar aí com vocês. Então agora eu vou pegar aqui e vou criar aqui um novo notebook para a gente poder fazer a aula aqui de hoje. Então eu criei aqui um novo notebook. Então ele criou aqui o meu notebook, ele dá um nome aqui qualquer para o meu arquivo, mas daí eu posso pegar e eu posso mudar, por exemplo, para chamar aqui aula 1, né? Então introdução. Okay? Então aqui vai ser o nome do meu arquivo. E daí agora eu posso colocar dois tipos de células aqui. Eu posso colocar células de código, tá? Onde eu posso, por exemplo, rodar códigos do tipo A igual a 5, ou A igual a 5 mais 7. Né? E daí se eu quiser rodar, eu posso clicar aqui nessa minha setinha aqui, eu posso, no play, né? Ou posso dar Ctrl Enter, tá? Em geral, Ctrl Enter é mais fácil. A primeira vez que você vai rodar, ele demora porque ele precisa alocar os recursos computacionais para você, então ele vai acabar demorando um pouco, tá? Mas não é que ele é tão lento que demora um tempão para rodar uma soma de 5 mais 7. Tá? Então ele pegou aqui, ele já carregou o ambiente. Então aqui se você vier com o mouse, você vai ver que ó, ele disponibilizou aqui 12 GB de RAM para você, 100 GB de disco, e daí você clica aqui embaixo, também pode mudar algumas configurações aqui que não interessa muito nesse momento, tá ok? Então agora se eu pegar, por exemplo, mandar rodar de novo, ele vai rodar mais rápido aí, tá ok? Então aqui eu fiz o A igual a 5 mais 7, né? Eu posso, por exemplo, mandar imprimir o valor de A, print A, e daí ele vai imprimir para mim o 12, ok? E o outro tipo de célula que você tem é a célula de texto. Então eu posso criar uma célula clicando aqui. E no caso do texto eu posso, por exemplo, colocar texto normal, do tipo esta é uma célula
Daí eu posso colocar, por exemplo, em negrito, né, de texto, e daí eu seleciono aqui meu negrito, posso colocar aqui em itálico, eu posso colocar aqui trechos de código, posso colocar links, posso colocar imagem, posso colocar qualquer coisa, tá? Então aqui eu escrevo o meu texto, aqui ele mostra um preview do que vai, de como que ele vai ficar, né, depois, e daí se eu clicar aqui fora depois ele vai mostrar só esse texto aqui. Tá? E todas as atividades que vocês vão fazer, elas vão ser feitas, eu vou passar para vocês nesse formato de Python Notebook. Então, vocês vão simplesmente pegar e editar o texto. Eu vou deixar uns espaços lá para vocês colocarem código, para vocês colocarem texto. Então, vocês vão trabalhar diretamente aí nesses Python Notebooks. Okay? Então, agora vamos pegar um exemplo, que eu falei que eu ia pegar um exemplo com vocês com dados reais, né? Então, eu vou descer aqui e vou criar aqui mais um pouco mais uma célula de código. Ok? O que a gente vai usar na aula de hoje, tá, vai ser um dataset de imagens, tá, ok? Desculpa, de preços de imóveis. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho dessa tela aqui para ficar melhor de vocês verem, ok? Então o Scikit ele tem aqui um conjunto de datasets que a gente pode usar para aprender um pouco sobre o Scikit, fazer alguns testes com algoritmos de aprendizado de máquina. Então eles têm alguns que eles chamam aqui dos toy datasets, que são alguns datasets mais simples aqui para gente. E tem aqui alguns aqui um pouquinho que eu chamo de real world, que são alguns datasets um pouquinho maiores, tá? Por isso que eu chamo de real world, tá? Mas no final assim, eles são parecidos, só que eles têm mais elementos aqui. E o que a gente vai usar é um chamado California Housing. Tá? Então se eu pegar e eu descer aqui um pouquinho, aqui, California Housing. Então aqui ele explica um pouquinho sobre esse dataset. Tá? Então ele tem 20.640 instâncias, né, exemplos. Ele tem 8 atributos. E daí ele tem vários atributos. Ele tem, por exemplo, o objetivo aqui é você tentar fazer uma predição qual é o preço médio das casas ou o valor mediano das casas em um quarteirão específico, tá? Então você passa algumas coisas do tipo, ó, lembrando block é quarteirão, tá, em inglês. Então o median income seria qual que é a renda média das pessoas que moram naquele quarteirão. Qual que é a idade média das casas, qual que é o número médio de aposentos, qual que é o número médio de quartos, qual que é a população daquele bloco, qual que é a ocupação média aí de cada casa e qual que é a latitude e longitude aí daquele bloco. Tá? Aqui eles falam também algumas coisas, depois a gente vai olhando aqui, mas que, por exemplo, quando a gente põe a ocupação, né, pode ser que tenha valores que eles falam incrivelmente grandes aí para cá, porque às vezes uma única habitação pode ser um hotel, pode ser um prédio, pode ser um monte de coisa. Então eles não fazem uma separação aí não é que assim só tem casa, tá? Então acaba tendo muito mais coisa aí no meio. É claro que depois, dependendo se você quiser usar esses dados, a gente pode tentar filtrar e tirar algum pouco desses valores altos, tudo, mas por enquanto vamos usar ele do jeito que tá. Tá? Então eu vou subir aqui de novo. Tá? Só para quem quiser achar essa página, se você colocar também no Google Scikit Real World Datasets, ele vai te trazendo essa página aqui. Então eu vou clicar aqui no meu Fetch California Housing. Tá? E aqui ele vai me dar algumas informações aqui sobre a função, né? Alguns parâmetros que eu posso passar. Né? E então vamos começar a usar um pouquinho sobre desse dataset aqui. Né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, quer dizer, a gente vai querer usar o NumPy, né? Então eu vou começar aqui importando aqui as minhas funções. Deixa eu arrumar aqui o tamanho das janelas. Okay? Então eu vou começar import NumPy SNP. Isso aqui significa, ó, eu vou importar a biblioteca NumPy e vou dizer que eu vou chamar ela de NP, tá? Eu poderia chamar de NumPy também, só que em geral os programadores não querem texto muito grande. Se der para ser um pouquinho menor, então é melhor escrever NP do que NumPy. Né?
Agora eu também vou importar a da biblioteca Matplotlib, né? A Matplotlib ela tem uma função chamada pyplot que a gente vai usar o tempo todo, tá? Então eu vou importar essa função aqui com o nome plt, que dele fica bem curtinho, tá? Além disso, eu vou também importar o meu dataset, então eu vou colocar from sklearn.datasets. Eu vou importar a minha função, que é justamente a função que eu mostrei aqui, essa daqui, fetch California Housing, tá? Fetch California Housing, ok? Eu vou copiar aqui. Tá? Então essa função está dentro do sklearn.datasets, então é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou colocando from sklearn.datasets import fetch California Housing. Tá? Então se eu colocar isso aqui, ele vai importar aqui essas minhas funções. Tá? Mas por enquanto ele não fez nada, ele está só importando as funções. Tá? Então agora vamos pegar e vamos usar essas funções aqui. Eu vou criar aqui uma nova célula de código. Tá? Então aqui eu vou agora começar. Então, eu não sei se está pequena a tela, deixa eu fazer assim, pronto. Acho que agora fica um pouco maior aí, se vocês estavam com dificuldade de ler, especialmente se a resolução estava meio baixa aí na transmissão aí. Ok. Então agora eu vou pegar e eu vou chamar essa minha função aqui fetch California Housing. Eu vou passar ela sem parâmetros, tá? Então vou chamar ela aqui. E essa função aqui, eu vou pegar, vou criar uma variável calHousing, tá? De California Housing, e vou receber o valor nela. Tá? Então eu vou pegar e eu vou ler. Tá? Aqui vai demorar um pouquinho mais, porque ele tem que baixar essa quantidade de dados. Tá? Mas se não demorou tanto, demorou 4 segundos, mas demora um pouquinho mais porque ele precisa baixar todos esses dados aí e colocar na minha variável calHousing. Eu vou criar aqui mais uma célula. E agora vamos tentar olhar um pouquinho o que tem nesse calHousing. Tá? Então eu vou usar aqui o próprio comando print do Python para ver aqui o meu calHousing. Esse calHousing aqui está meio comprido, né? Vamos deixar ele um pouco mais curto. Vamos deixar aqui, chamar só de housing. Houses. Pronto. Tá. Então agora eu vou dar um print no meu houses. O meu houses, primeiro vamos só imprimir ele, só para ver o que ele tem, tá? Provavelmente ele não vai dizer muita coisa. Bom, ele já vai dizer aqui, tá? Então assim, se você for olhar isso aqui, tá? Quem não está muito acostumado com Python, isso aqui ele está dizendo que ele houses é uma estrutura de dados no formato de dicionário. Então, dicionário você pode colocar uma chave, por exemplo, data, e daí quando você colocar data, ele vai me devolver esse array aqui com esse monte de informação. E ele tem uma segunda palavra aqui, uma segunda chave chamada target. Então lembra, quando eu quero fazer uma regressão, né, eu vou ter um conjunto aí de features, né, de preditores, tá? E eu vou querer descobrir aí o meu target, né, a partir desses meus preditores. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, ó. Esse aqui é um grupo de preditores para o quarteirão número 1. E esse daqui é o preço do quarteirão número 1. Esses aqui são os preditores do quarteirão número 2. Esse aqui é o preço do quarteirão número 2. Tá? Então é isso que a gente está vendo quando a gente dá esse print aqui. Tá? Então agora se eu quiser pegar, por exemplo, e eu quiser acessar os dados aqui, eu vou chamar houses.data. Tá? Agora eu quero saber, bom, quantos elementos ele tem aqui, né? Tem uma função aqui num Py chamada shape, tá? Que se eu pegar ela vai mostrar aí o número de elementos, quer dizer, a forma, né, da minha matriz. Então lembrando, o data eu peguei a chave data e daí ele só pegou aqueles vetores que eu tinha lá, né? Então agora que eu tenho aqui 20.640 elementos, tá? E 8 features em cada um, ok? 8 preditores em cada caso, ok? Então, ok, já tenho uma ideia aqui dos meus dados. O que mais que eu posso saber? Bom, se eu colocar aqui no houses, tá? Na verdade, esse house ele tinha mais coisas lá do que ele imprimiu. É que ele acabava indo mais para baixo aí na tela. Mas ele também tem um outro campo chamado features
names. Desculpa, tá errado, é feature names. Isso. Que daí vai dizer, ó, quais são os meus features que tem lá, tá? Meus features são, ó, ClearMed Inc, House Age, Every Rooms, Every Bedrooms, exatamente os mesmos que eu tinha mostrado para vocês agora há pouco, é que eu saí da página. Quando a gente tinha vindo aqui na descrição, né? A gente tinha esses parâmetros aqui, tá ok? Então é isso que eu estou vendo nesse caso aqui. Bom, agora a gente pode pegar também e imprimir aqui, vamos ver, o houses.data 0, né? Vamos pegar aqui o que tem na primeira coluna, desculpa, na primeira linha da minha matriz de dados. Então, se eu colocar aqui para rodar, o que eu vou ver aqui é que ele vai imprimir aqui todos os valores dos atributos aqui, né? Da minha casa, né? Então, por exemplo, qual que é a renda média naquele quarteirão, a idade média das casas, número de quartos, né? Desculpa, o número de cômodos, número de quartos e assim por diante, tá? Então, posso fazer isso para a casa 1, para o quarteirão 1, né? Para o segundo quarteirão e assim por diante. Okay? Então ele vai imprimir aqui os valores para mim em cada um dos quarteirões. O que mais que eu posso querer fazer? Bom, digamos que eu quero pegar e eu quero ter agora um vetor contendo a renda média aí de todos os meus quarteirões. Tá? Nesse caso aqui, essa minha matriz está ao contrário, né? Porque cada linha ela representa um único quarteirão. Agora o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero que uma linha represente a renda média de todos os quarteirões. Então uma maneira de eu fazer isso é simplesmente achar a minha transposta. Tá? Então eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou pegar e eu vou fazer aqui houses, vou chamar de T, tá? Porque a transpostas vai ser igual ao meu houses.data. Daí tem uma função chamada transpose. Só que, na verdade, que a maneira mais fácil de fazer é o seguinte: eu vou pegar, vou chamar o transpose aqui e vou passar qual que são os dados qual que é a matriz que eu quero tirar transposta, né? Então, aqui nesse caso que estou tirando a minha transposta, então vou colocar aqui como houses t, vão ser meus dados já transpostos. Okay? Agora eu posso rodar. Então, agora se eu pegar aqui e eu imprimir agora houses t 0, o que ele vai imprimir? Ele vai imprimir aqui a renda média de todos os meus quarteirões aqui, ok? Se eu pegar aqui o 1, por exemplo, ele vai imprimir o quê? A idade média em cada um dos quarteirões, que está aqui, house age, e assim por diante, tá? Pego o 2, é o número de cômodos, ok? Só mais uma coisa para ver nos dados, vamos ver, eu também tenho o meu target, tá? Lembrando que o target é o meu preço médio aí da minha casa. Então, se eu pegar esse meu houses, desculpa, o nome é houses, né? Ponto target e eu mandar imprimir, eu vou ter aqui então os valores aqui das minhas casas, ok? Agora eu posso pegar e eu posso falar, bom, eu vou precisar usar muito essa variável aqui, tá? Eu vou chamar aquela de yprice, tá? Para saber que é o preço. E eu vou falar que é houses.target. Tá? Então, em geral, quando o preço que a gente quer prever, a gente usa aqui o valor, a variável y para representar ele. Okay? Então, eu coloquei aqui. Bom, a gente tem aqui um conjunto de dados. Normalmente, uma das primeiras coisas que a gente vai querer fazer é olhar um pouquinho aí desses dados para tentar entender, né, assim, qual que é o seu valor médio, qual que é o seu desvio padrão, assim por diante. Tá? Então vamos pegar, por exemplo, aqui, digamos que eu quero saber então qual que é o valor médio da minha renda. Tá? Eu posso mandar imprimir aqui e eu venho aqui no meu houses t e lembrando que o meu zero, né, é a minha renda. E daí
eu chamo a função min do meu NumPy. A função min ela vai imprimir o valor médio do vetor. Né? Então, lembrando que essa minha linha aqui ela tinha o valor das casas de cada quarteirão e aqui eu mandei ele tirar a média. Tá, ok? Se eu quiser, por exemplo, calcular o desvio padrão, eu tenho aqui o meu stddef. E daí eu posso calcular também. O que mais que eu posso calcular? Eu posso calcular meu valor máximo. Vou colocar aqui meu valor mínimo. Max e min. Aqui eu escrevi errado, não é stddev, tá? É só std. Agora eu peguei o valor médio é 3.8, meu desvio padrão aqui 1.89, o valor máximo é 15, então tem um bairro aí com valor bem alto e o mínimo 0.4999, ok? E daí eu posso fazer isso aí para a variável que eu quiser. Né? Então, eu vou deixar uma coisa um pouquinho mais fácil, fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a minha variável, vou chamar de var, vai ser igual, eu vou chamar de houses t0, ok? Então isso daqui significa o quê? Que eu estou pegando aí a minha renda média. E agora aqui eu vou trocar por var. E por que eu vou fazer isso? Primeiro, vou pegar aqui, deixar aqui como var. Agora ele está imprimindo aqui a minha renda. Agora, se eu quiser imprimir o valor médio das minhas a idade média das minhas casas, eu mudo para 1, eu tenho aqui a minha idade média. Então, o bairro que tem idade média maior é 52 e o que tem idade média menor é 1. Provavelmente é um bairro recém-construído aí. Né? É a mesma coisa, número de cômodos, né? Eu posso pegar o 2, eu tenho aqui o valor médio, 5.4, 2.4, tem um com 141, então falei, talvez seja o quarteirão que tem hotéis, coisas assim, o mais comercial e o mínimo 0.8. Eu já não sei como que pode ter tão poucos cômodos aí. Médios, né? Então, acho que com isso daí, se a gente pega esses dados, a gente consegue pelo menos ter uma ideia do que tem neles. O que mais que a gente pode fazer com esses dados aqui? Eu vou pegar agora, vamos tentar desenhar esses dados, tá? Colocar eles num gráfico. Na minha matplotlib tem uma função chamada scatter, onde eu posso passar duas coisas. Eu posso passar, por exemplo, a minha variável x, que eu vou chamar aqui de houses. Eu vou passar aqui, por exemplo, a minha renda média. Houses t, né, que eu tenho que passar o transposto, não posso esquecer. E aqui eu vou pegar o meu valor do meu y price, né? Lembrando, o y price é o que está aqui, né? Que eu tinha capturado aqui em cima. Agora eu vou rodar. E ele gerou aqui esse meu gráfico aqui. Okay? Então, se eu quiser aqui colocar os labels, tá? Os rótulos aí no meu gráfico, em geral é bom, né? Porque senão você não sabe o que você desenhou. Então eu vou colocar plt.xlabel. Ele coloca aqui a minha legenda aqui. Então isso vai ser meu encame. E eu posso fazer a mesma coisa no meu y. Meu y label, que vai ser o meu house price. Agora eu vou rodar. Então agora eu tenho aqui o meu gráfico, tá? Só uma coisa, se não quiser que ele fique mostrando essas coisas, para indicar que ele mudou o texto aqui da minha legenda, você pode colocar ponto e vírgula aqui no final, que daí ele não imprime nada, tá? O Jupyter. Okay? Então eu coloquei aqui. Então o que a gente consegue ver, né? Bom, a questão do preço das casas, né? Ela está relacionada com a renda média aí daquele quarteirão, tá? E faz sentido, né? Porque se um quarteirão tem casas mais caras, a tendência é que quem vai comprar essas casas são pessoas com renda um pouco maior, ok? Mas ainda assim a variabilidade é gigante, né? Então, por uma renda aqui de 8, o preço médio aqui pode ir de 2 até 5 aqui. Por uma renda de 4, ele pode ir de pouquinho aqui, né? Menos de meio até mais de 5, tá? Então ele varia bastante aqui. E você vê essa concentração de pontos no 5, tá? Isso
Provavelmente significa aí que no dataset eles puseram um limite de 5 e tudo que era acima de 5 eles mantiveram como 5. É mais provável para ter esse valor aí. Tá? Então quando você vê uma reta sendo um único valor, muito provavelmente eles puseram um limite aí, tudo que está acima virou 5. E você também vê aqui os pontos, né, que a gente fala que são os outliers aqui, né, porque eles estão bem fora aqui da distribuição, né, mas de que forma a gente mantém eles aí. Mas em geral, quando você testar outliers, às vezes é bom dar uma olhadinha aí só para ver o que eles significam. O que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos ver para a gente explorar esses dados. Uma coisa que a gente pode querer ver é, bom, esses meus preços das casas, como será que eles estão distribuídos, né? Será que eles estão concentrados aqui embaixo? Será que eles estão concentrados aqui no meio, aqui em cima? Quer dizer, onde que eles estão, né? E se eu quiser fazer isso, eu posso criar um histograma. E existe uma função aí no Matplotlib chamada de hist, onde eu posso fazer um histograma. Eu preciso colocar quais são os dados para que eu quero fazer o histograma, né, que é meu y-price, que são meus preços, e meu número de bins aqui. Tá? Então eu vou colocar, por exemplo, alguns valores. Se eu quiser colocar, por exemplo, com 10, eu vou imprimir aqui. Eu consigo ver razoável, mas talvez não está tão boa a resolução. Né? Vou tentar aumentar aqui o número de bins para 100. Veja que agora está bem melhor, né? Porque agora você vê aonde que eles começam a aumentar, né? Então, perto do zero é muito pequeno, quando chega no meio ele começa a aumentar rapidamente. E depois ele tem mais ou menos um pico aqui em torno de 1,5, né? Mas tem uma faixa grande de valores aqui, onde está a maioria dos preços, e depois ele vai caindo. Tá? E daí chega aqui no 5 tem uma concentração, porque provavelmente eles juntaram tudo que estava acima de 5 e colocou como 5. Tá? E aqui também, se quiserem, vocês podem colocar aqui também o house price, tá? como label, né? Para a gente saber o que está acontecendo. Tá? E que mais? Vamos aproveitar e fazer mais gráficos aqui. Vamos fazer também a minha distribuição da renda, tá? Vou colocar aqui plt.hist. Aqui é houses T0, né? Eu vou colocar bins também como 100. E vou copiar aqui o xlabel aqui. E vou mudar aqui para income. Agora eu vou pegar, vou mandar rodar. Bom, aqui saiu meio bagunçado, né? Porque acabou criando os dois no mesmo gráfico. Se você não quiser que isso aconteça, você quer que... Porque assim, normalmente o Matplotlib, quando você vai colocando mandando ele desenhar vários gráficos, ele vai colocando tudo no mesmo. Isso é bom porque às vezes você quer colocar várias curvas no mesmo gráfico. Tá? Mas se você quiser em algum momento falar, não, esse gráfico acabou, mostra ele na tela e agora eu vou querer criar um novo, você dá o comando plt.show. Então agora ele pegou e criou os dois gráficos aqui para mim, o do house price e aqui o do meu income. O income também é a mesma coisa, né? Ele começa assim no zero, depois chega um valor aqui que ele começa a aumentar rapidamente, chega num patamar médio aqui, né? Entre 2 e 4 aí, que mais ou menos tem um pico, e depois ele começa a cair rapidamente, e daí a renda ela tem uma longa cauda aqui, né? E daí provavelmente aqui no valor de 15 também, tudo que está acima de 15 eles colocaram como 15. Okay? Então, acho que de NumPy é um pouco disso aqui que eu queria passar, né? Que não falei, eu queria mais dar um exemplo aqui com um conjunto real aqui de dados. A gente não, o objetivo aqui não é ensinar todos os comandos. Eu vou passar daqui a pouquinho uns links que daí, assim, se vocês conseguirem acompanhar bem e tá tudo tranquilo, talvez vocês não precisem fazer muitos tutoriais e NumPy, provavelmente vocês já conhecem um pouco aí. Mas para quase todo mundo aí que nunca mexeu com NumPy ou mexeu muito pouco, eu recomendo fortemente fazer esses tutoriais, tá? Então, se por acaso teve dificuldade de entender os passos, faça os tutoriais lá e depois você volta e vocês vão ver que vai ficar muito mais claro aí tudo o que eu falei. Okay? E terminado o NumPy, agora eu vou passar um pouquinho para vocês sobre pandas. Okay? Então, eu vou colocar aqui pandas.
agora começa a parte de pandas. Tá? Então, o pandas, que como eu já tinha introduzido, né, ele é uma biblioteca que permite que você trabalhe com data frames, que é uma maneira de você de você organizar dados que permite que você tenha dados de vários tipos, seja string, seja número, seja variáveis categóricas. E ele também tem um monte de funções para você poder trabalhar com esses dados. Tá? Então você pode selecionar, sei lá, os bairros, todos os quarteirões, onde o preço médio das casas fica entre 5 e 8. Você vai lá, você consegue fazer. Tá? Assim, basicamente, quase todas as manipulações que você queira fazer nos seus dados, você consegue. Então vamos pegar e vamos fazer agora o mesmo exemplo com pandas. Então vocês lembram que eu usei aqui o comando, né? Fetch California Housing. Daí não tinha passado nenhum parâmetro. Mas esse meu Fetch California Housing, ele recebe alguns parâmetros. Então eu vou colocar aqui. Um deles, ele pergunta se você quer que ele devolva como data frame, S-frame. Tá? E o padrão dele é false. Então agora eu vou colocar o meu S-frame e vou colocar como true. Agora ele vai me devolver como data frame. Tá? E daí o data frame ele vai me devolver duas coisas. Vai me devolver aqui o meu valor das casas, eu vou chamar de df houses, tá? Normalmente a gente usa df quando a gente quer dizer data frame, algo meio comum aí. E daí para pegar os dados eu vou chamar de y houses aqui de novo. Tá? Então vou mandar rodar. Ah tá, ele reclamou aqui, é porque eu tenho que colocar aqui para ele retornar o x e y separadamente, eu esqueci. Então veja que o erro que ele está falando, ó, too many values to unpack, quer dizer o quê? Quer dizer, eu pus aqui muitos valores aqui comparado ao que ele me devolve. Né? Então agora eu vou pegar, vou passar outro parâmetro aqui que está lá, que é return x e y. Vou colocar como true. Qual que é a vantagem de ele retornar o x e y separado? É que você lembra que quando eu estava no NumPy, eu precisava pegar aquela minha dicionário e precisava separar o que é dado, o que é o y, né? E daí aqui ele já manda separado para mim, fica mais fácil. Então, boa parte das funções aí do scikit-learn vai ter um monte de parâmetros, então você pode pegar e dar uma olhadinha em algum deles aí para vocês poderem. Às vezes ele já faz um monte de transformação que é útil para vocês, facilita bastante a sua vida. Okay? Então eu vou colocar aqui. Então aqui df, eu vou imprimir aqui meu df houses para a gente ver o data frame. E daí você vai ver que ó, ele vem bem mais organizado, né? Então tem minhas linhas aqui, minhas colunas, o nome de cada coluna e os valores delas. Tá? Então fica no final assim, quem está trabalhando com esse monte de dados, o padrão vai ser usar pandas, porque ele acaba sendo muito melhor para você trabalhar. Okay? Eu vou imprimir agora também o meu y houses. E daí vai ser simplesmente uma sequência aqui com meus valores. Okay? Isso aqui não é um vetor do NumPy, tá? É uma sequência do pandas, mas uma sequência não é nada mais do que um vetor. Okay? Então agora vamos ver o que a gente consegue fazer com pandas. Tá? E com pandas você acaba ficando um pouco mal acostumado, tá? Por quê? Fala, eu quero saber tem informações aí sobre cada um das minhas colunas, tá? Sobre média, valor máximo, desvio padrão. É só você usar um comando chamado describe. E o que ele vai fazer no meu describe? Ele vai pegar e para cada uma dessas minhas colunas, ele vai imprimir aqui, ó, quantos elementos que tem, o valor médio, desvio padrão, mínimo, máximo, e aqui ele divide também em 4 quartis, né? Então os 25% menores valores estão aqui, os 50% aqui, os 75% estão aqui. Tá? Então ele divide em 4 quartis, né? E esses quartis são legais, tá? Porque se você olhar para cá, assim, você vai olhar, ó, 50% dos valores estão entre 2.5 e 4.7. Então é onde está a maioria dos valores. Tá? Então tem valores aqui bem mais baixos, outros valores bem mais altos, mas o grosso deles ele está aqui. Okay?
O que mais que a gente pode ver, por exemplo? A gente pode ver se 50% é minha mediana, né? Então, será que minha mediana é diferente da média? Então, se minha mediana, por exemplo, ela for diferente da média, isso pode significar que minha distribuição ela tem uma cauda, né? Que nem, você lembra que eu acabei de mostrar aqui o gráfico, né? Aqui da minha renda, que eu acabo tendo essa cauda. Então, em geral, quando você tem uma cauda, essa cauda puxa a média. Então, quando você tem uma cauda para a direita, a média acaba sendo maior do que a mediana. Tá? Agora, quando a média está mais parecida com a mediana, provavelmente ou não tem cauda ou a cauda é um pouco menor. Ok? É, ok? Então vamos continuar. Só pegar aqui, ó, tem que também latitude ou longitude, né? Então tem todas as minhas variáveis aqui. Outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode chamar também o describe. Na minha variável y, eu chamei de yHouses. Então, yHouses.describe. E aqui também é a mesma coisa, ele vai pegar e ele vai imprimir também, ó, quantos elementos que tem, o valor médio, o desvio padrão, o mínimo e os meus quartis aqui e meu máximo, ok? Então eu também consigo ter essa minha informação. E agora as minhas funções, por exemplo, para encontrar aqui os meus gráficos, né, elas acabam sendo parecidas aí com a que a gente fez no NumPy. Tá? Os comandos no final vão ser os mesmos. Tá? Então eu posso, por exemplo, deixa eu ver aqui, acho que o scatter, né, também funciona bem. Deixa eu tá aqui, scatter. E daí eu vou passar aqui no meu x df houses. Se eu quiser pegar uma coluna específica, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar ponto, o nome da coluna, ponto med_inc. Tá? Então veja que agora fica mais fácil do que eu ter que saber, né, qual que é 0, qual que é 1. Eu ponho direto o nome da minha coluna aqui. Tá? Então esse aqui é o meu x, o meu y vai ser o meu y houses. E daí eu posso mandar ele desenhar aqui. Okay? Daí ele desenhou aqui, ficou a mesma coisa que quando eu fiz lá pro meu NumPy. Tá? O histograma também eu posso fazer a mesma coisa, tá, ok? Então eu vou até copiar aqui o histograma, porque daí fica mais fácil, né, para não precisar ficar digitando tudo de novo. Eu vou pegar esse código aqui, vou copiar e vou colar aqui. Deixa eu criar aqui uma nova célula de código. Eu vou colar aqui. Só que agora, em vez de passar o yPrice, eu vou passar o yHouses. É yHouses, né? É isso, houses. Opa. E aqui eu vou passar o meu df houses. E o meu med_inc. Pronto, agora eu posso rodar e eu vou ter os mesmos gráficos. Okay? Então, de novo, aqui foi bem introdutório para o Pandas. Tá? O Pandas ele é bem mais, ele é bem poderoso. Tá? Então, assim, para usar o Pandas, a quantidade de comandos que tem no Pandas é gigantesco, tá? É muito grande. Mas você não precisa saber tudo os comandos que tem no Pandas para usar. Então você pode usar ele de um modo mais simples, mas se você quer fazer alguma coisa sofisticada com os dados, você pode ir lá e procurar na documentação, procurar aí no mecanismo de busca aí como que você faz aquilo que você quer. E é bem provável que o Pandas tenha uma função que meio que já faça aquilo que você quer. Tá? Se não tiver, você pode pegar e pode implementar. Mas o ideal é sempre que você use funções prontas, que nem como eu comentei no caso do Python. O Python é muito lento quando você fica colocando código, né? Agora, quando você chama uma função do Pandas, o Pandas também está todo escrito em C, e daí ele vai lá e vai executar muito rápido. Tá? Então a recomendação é sempre use aí os comandos do Pandas quando ele estiver disponível. Okay? Bom, e voltando agora para os slides, onde vocês podem aprender mais, né? Então, vou deixar aqui alguns locais para vocês pegarem um pouco mais de informação. Pode ser tanto textos, né, ou alguns vídeos. Então, no caso do Python aí, né, supondo que você já tenha o conhecimento de alguma linguagem,
Para quem tem pouca fluência, assim, quer dizer, fez os cursos introdutórios de programação aí, mas não tem aquela fluência em programação, um curso bem básico que tem esse daqui do Introdução à Ciência da Computação com Python, do CSL, CCSL do IME, que vocês podem pegar e tem vários vídeos lá que explicam algumas coisas com laços e vários comandos aqui do Python, então ele é um que é bem introdutório. Agora, para quem já sabe programar razoavelmente outras linguagens, só quer dar uma olhadinha nos comandos do Python, tem um tutorial do próprio site do Python e tem vários outros também que vocês podem procurar. Tá? É, Além disso, por causa do NumPy, um vídeo que eu recomendo fortemente, tá? Eu vou até deixar na parte de tarefas para vocês fazerem, é assistir esse vídeo aqui da Univesp. A Univesp, para quem não conhece, é a Universidade Virtual do Estado aqui de São Paulo. E eles têm aqui eles têm lá o curso de Ciência de Dados, tem uma disciplina lá, e tem umas 3 aulas lá que são bem relevantes aí para vocês. Né? Então uma delas é uma aula onde eles introduzem um pouquinho sobre a biblioteca NumPy, tá aqui o link, então vale realmente muito a pena você assistir, não é um vídeo tão longo, tá? Mas ele vai explicar com muito mais detalhe o que é a biblioteca NumPy, como ela funciona, do que o que eu fiz. Tá? É... Outra coisa, assim, para quem domina o inglês e já tem um bom domínio de Python, tudo, pode pegar e vir direto na documentação do NumPy, tá? Porque aqui eles também explicam esses comandos, só que daí, como está em texto, tudo você acaba conseguindo passar aí por todo o documento mais rapidamente, né? E também tem alguns documentos em português que eu coloquei aqui embaixo aí que vocês podem seguir. O Pandas é a mesma coisa, nesse mesmo curso da Univesp eles têm uma boa aula sobre pandas, também introduzindo as coisas com muito mais detalhe aí do que o que eu fiz, e muito mais passo a passo, então eu também recomendo fortemente que vocês assistam, e vai ficar aí como uma das tarefas da semana. Tá? E também tem algumas opções introdutórias aqui, por exemplo, no site do Kaggle, eles têm lá um tutorial do Pandas interessante. E se quiser, isso aqui é mais básico, se quiser um pouco mais avançado, tem um outro tutorial aqui que vocês podem seguir. E finalmente, para o Matplotlib e Seaborn, eles também têm um vídeo aqui da Unifesp, onde eles dão uma introdução ao Scikit-learn, Matplotlib e Seaborn, que vocês podem pegar e vocês também podem assistir. Tá? E também eu deixo algumas opções aqui para quem quer algo mais introdutório em formato de texto e outra aí que é um pouquinho mais avançado aqui no caso do Seaborn. Tá bem? Então vocês podem pegar e podem seguir esse material, podem não, na verdade vocês devem, porque eu vou começar nas próximas semanas a usar bastante essas bibliotecas, então se vocês não entenderem os comandos básicos, vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade, né, para acompanhar. E para a próxima semana, então, as tarefas que eu vou deixar para vocês fazerem. A primeira é ler o capítulo 1 do livro do Statistical Learning, porque basicamente todo o material que eu passei aqui, ele foi, quer dizer, não todo, mas em grande parte ele foi baseado nesse livro, no capítulo 1 do livro do Statistical Learning. Então ele vai complementar bem o que eu passei e ele vai também te ajudar a fazer a tarefa dessa semana. Tá? Em seguida, assistir esses 3 vídeos aqui, tá? Então que eles vão pegar e eles vão explicar um pouco para vocês aí sobre essas bibliotecas que a gente vai usar durante o curso. E finalmente tem a atividade 1.1, né, que é para vocês entregarem na semana que vem. Tá? Eu vou deixar disponível para vocês na plataforma da disciplina. E só lembrando que ela supõe que vocês fizeram essas atividades 1 e 2 antes, tá? Que é ler esse capítulo do livro e assistir esses vídeos. Provavelmente se vocês não fizerem essas atividades aqui, vocês vão ter mais dificuldade aí de fazer a tarefa. Ok? Então, acho que para essa semana é isso, então não esqueça de checar lá na plataforma lá, vai estar tudo lá disponível para vocês e a gente se encontra novamente aí na próxima semana. Tá? Então, um abraço a todos.